Você sabia que Paulo precisou ser separado para o ministério e isso não aconteceu quando ele estava na estrada de Damasco? Hoje, em Atos capítulo de número 13, nós vamos ver um momento onde Paulo e Barnabé de fato são separados para o ministério. Vamos aprender um pouquinho aqui como funciona de uma forma bíblica, onde os homens de fato nos separam e não somos nós que nos separamos. Tá cheio de gente aí que está se autodenominando pastor, mestre e assim cada um dos dons ministeriais, mas é um princípio bíblico. Quando homens e mulheres usados por Deus nos separam para o nosso chamado e vocação. Seja bem-vindo ao nosso vídeo, que alegria ter você aqui em mais um Bíblia em um Ano. Se você é novo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like aqui, todo mundo, para a gente conseguir fortalecer e alcançar o maior número de pessoas. Lembra, que eu tenho uma live de segunda a sexta, segue lá, o Leandro Machado, às 7h27 para edificar a sua vida. Se você não visitou ainda, também corre lá, pastorleandromachado.com.br e veja a promoção do meu e-book, tá só R$ 9,90 cada um. Bora lá então, Atos capítulo de número 13, sem enrolação, vamos avançar aqui, Atos 13, de 1 até 25, tá bom? A gente vai ler aqui. Então ele diz assim, Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene e Manaém, que tinha sido criado como rei de Herodes, Antipas e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho pelo qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e eles os enviaram. Gente, é isso aqui que é o bíblico. Pôs as mãos, orou, pum, acabou e vai enviar. Não precisa ficar fazendo um monte de coisa de pirotecnia não, tá bom? Ele diz, 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram até o porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como um assistente. Viajaram por toda a ilha até que por fim chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente, que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, este é o significado do seu nome, pôs-se a ele na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, então percebe que Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, tá bom? Eram os dois nomes, já falei isso várias vezes. Saulo, por causa da sua descendência de sangue, do povo judeu, ele era um hebreu, E aí a parte, de do romano que veio do seu avô, estudiosos, historiadores dizem que era uma carta que o governo romano dava, para pessoas que prestavam serviço ao império, e aí eles tinham o título de cidadão romano. Então a gente vê isso, Paulo e Saulo por causa disso. Paulo, como romano e Saulo como hebreu. Ele diz, então ele encarou Elimas nos olhos e disse, verso 10, Filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, que o inimigo não é de tudo que é certo. Quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Presta atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego agora, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, a neblina e a escuridão cobriam os olhos dele, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que tinha acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Verso 13. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos num navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior de Antioquia da Pisídia. No sábado, foram até a sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado. Irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para todo o povo, podem falar. Então Paulo ficou de pé, levantou a mão e pediu silêncio. Então começou a falar. Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Senhor desta nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez com que se multiplicassem e fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou seu comportamento durante a quarentena, durante 40 anos em que andaram sobre o deserto sem rumo. Destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança.
Tudo isso levou cerca de 450 anos. A gente está lendo lá, né? O pessoal pegando os territórios lá, né, no livro de Josué. Depois Deus deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e ele lhe deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração e fará tudo o que for da minha vontade. E Jesus, um dos seus descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel, conforme a sua promessa antes da vinda de Jesus. João Batista até o anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender de ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, perguntou: vocês pensam que eu sou o Cristo? Não, não sou, mas ele vem em breve e não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Então, Paulo e Barnabé são separados, né, junto ali com João Marcos, eles começam a viajar, e aí agora começa a pregar e começam as coisas a acontecerem, e é que é mais interessante, a gente vê pessoas se levantando, né, deixa eu beber uma água aqui, para tentar dificultar. A gente vê lá o feiticeiro, mas gente, fala uma coisa para você, não prospera, sabe, você pode ficar tranquilo, porque essas coisas que não são de Deus não prosperam. Se pessoas se levantarem para tentar contra você, para falar mal, continua a nadar, continua a crer, continua a correr, e eu tenho certeza que as coisas vão dar certo, porque Deus vai preservar a sua vida, tá bom? Então bora lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué 18 e 19, a gente está vendo a separação aqui, não é, das terras que já foram conquistadas. Então bora lá, ó. Agora a distribuição do restante da terra, ó. Josué 18. Agora que a terra estava sob o controle dos israelitas, toda a comunidade se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. Mas restavam 7 tribos de Israel que não haviam recebido porções de terra como herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor Deus deu aos seus antepassados? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei para fazer o reconhecimento da terra e mandarei mapeá-la. Eles voltarão a mim com um relatório escrito das divisões propostas de sua herança. Dividirão a terra em 7 partes, sem incluir o território de Judá ao sul e o território de José ao norte. Depois que traçarem um mapa de divisão da terra em 7 partes, tragam para mim e eu farei um sorteio na presença do Senhor nosso Deus. Os levitas, porém, não receberão porção alguma de terra entre vocês, pois seu serviço como sacerdote do Senhor será a sua herança. E as tribos de Gad e Ruben, meio à tribo de Manassés, não receberão mais terras, porque já receberam como herança a porção de terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão. Os homens que estavam, de partida para mapear a terra, então Josué lhes ordenou: vão e façam o reconhecimento da terra e tragam uma descrição dela por escrito. Depois voltem e distribuirei a terra entre as tribos por sorteio na presença do Senhor aqui em Siló. Os homens partiram, atravessaram a terra e traçaram um mapa de todo o território, dividindo em 7 partes e relacionando as cidades em cada parte. Registraram tudo por escrito e voltaram a Josué ao acampamento de Siló. E ali em Siló, Josué fez o sorteio na presença do Senhor, determinando qual tribo receberia cada parte. Bora lá, verso 11 então, ó. A primeira porção de terra foi entregue por sorteio à tribo de Benjamim. Ficava entre os territórios designados para as tribos de Judá e José. A divisa norte da terra de Benjamim começava no Rio Jordão, passava pelas encostas do norte de Jericó e continuava para o oeste, atravessando a região montanhosa e terminando no deserto de Bet-Aven. Dali, a divisa prosseguia para o sul até a cidade de Lis e descia para Atarote Adar, no monte sul de Bet-Horon Baixa. Neste ponto de divisa, fazia uma curva para o sul, pelo lado oeste, em frente ao monte de Bet-Horon, e terminava em Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jearim. A galera, já era um nome estranho, e aí a galera faz, não, é um nome blá blá blá, blá blá blá, né? Mas era conhecido como blí blá 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 gabli, né? Mais ou menos assim, né? Tipo, dá na mesma, é um nome tudo estranho aqui. E ele diz: cidade pertencia à tribo de Judá, e essa era a sua divisa ocidental. A divisa ao sul começava aos arredores de Kiriat Jearim, né? Tudo era Kiriat, né? Desse ponto oeste estendia até as fontes das águas de Neftoá, descia até o pé do monte e ficava junto ao Ben-Rinom, ao norte do vale Refaim. Descia pelo vale de Rinom, atravessando a encosta sul da cidade, onde habitavam os jebuseus, e continua em Rogel. De Enrogel, a divisa prosseguia para o norte, chegava em Ensemes e continuava até Gelilote, onde ficava na frente um desfiladeiro de Adumim.
Depois descia até a pedra de Boan. Boan era filho de Ruben. Dali passavam pela encosta norte, onde se avistava o Vale Jordão, e descia para o vale. Continuava pela encosta do norte de Bet-Hogla e terminava na extremidade norte do Mar Morto, o que é o extremo sul do Rio Jordão. Essa era a divisa sul. Verso 20. A divisa ao leste era o Rio Jordão. Essas eram as divisas de herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. Bora lá, verso 21. Essas foram as cidades entregues às tribos de Benjamim: Jericó, Bet-Hogla, Emek, Quezis, Bet-Arabá, Zemarim, Betel, Avim, Pará, Ofrã, Quefar, Manai, Ofni e Geba, 12 cidades com os povoados ao redor. Também Gibeon, Ramá, Berote, Mispa, Quefira, Moza, Requém, Espel, Tarala, Zela, Elef, a cidade dos Jebuseus, isso é Jerusalém, Gibeai, Kiriate, Jearim, 14 cidades povoadas e seus povoados ao redor. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. E ele diz aqui no 19, a segunda porção de terra, capítulo 19, verso 1. A segunda porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Simeão. Sua herança ficava dentro do território de Judá. A herança de Simeão incluía Berseba, Seba, Moladá, Hazar-Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betu, Hormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzã, Bet-Lebaote, Saruel, 13 cidades com povoados ao redor. Também incluía Ai, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com povoados ao redor, e também os povoados vizinhos, até Baalat-Beer, também conhecida como Ramá do Negueb. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Simeão. Sua porção de terra foi tirada da parte da herança de Judá, pois o território de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro do território de Judá. Verso 10. A terceira porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Zebulon. A divisa da herança de Zebulon chegava até Saride, dali prosseguia para o oeste, passando por Marala, chegando até Dabsete, seguindo para o ribeiro junto Joqueneão. Na direção oposta, a divisa se estendia para o leste, desde Saride até o limite de Quislote-Tabor, e dali para Daberote, subindo até Jafia. Gente, eu já tinha me perdido no meio desse caminho aqui. Verso 13. Depois continuava para o leste até Gat-Efer, Etecazim e Rimon, e fazia uma curva na direção de Neá. A divisa norte de Zebulon passava por Hanatom e terminava no vale de Iftael. Além das cidades mencionadas ali, estavam Catate, Naalau, Zinron, Adala, Beléu, 12 cidades com povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Zebulon incluía essas cidades e povoados ao redor. Verso 17. A quarta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Isacar. Seu território abrangia as seguintes cidades: Jezreel, Quesulote, Zunem, Rafanarim, Zion, Anarate, Rabite, Quizion, Eves, Remete, Enganim, Enradá, Bet-Pazes. A divisa também chegava até Tabor, Sazima, Bet-Semes, terminava no Monte Jordão, 16 cidades com os povoados ao redor. Eu achava que quem tem nome estranho eram os meus amigos nordestinos, Mas eu tô vendo aqui, gente, que a galera se superava. O povo judeu se superava nos nomes. Meu Deus do céu, é só nome de cidade criativa, é só nome de pessoas criativas. Eu tô com expectativa, de ver como vai ser o nome aí do próximo filho do pastor Tiago Borba da Juliana, Eles colocaram Samuel, nome simples em um, mas tá precisando honrar o nome nordestino aí, Borba. Tem que inventar um nome aí muito louco pro próximo filho ou filha, Vamos ver se a Juliana vai concordar, Mas seria legal alguma coisa, pelo menos no nível de Rosilon, tá bom? Tinha que ser uma coisa assim. Bora lá, verso 23. A herança designada aos clãs de Israel incluía essas cidades com os povoados ao redor. Bora lá, 24. A quinta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Asser. Seu território abrangia as seguintes cidades: Eucate, Ali, Betem, Aquizaf, Alameque, Amad e Mizal. A divisa oeste chegava até o Carmelo e Sior-Libinate. Depois fazia uma curva para o leste em direção a Bet-Dagon e se estendia até Zebulon no vale de Iftael. Ia para o norte até Bet-Emek e Neil. Dali prosseguia para Cabu ao norte, Abdon, Reob, Amon, Caná até o grande Sidom. Depois a divisa fazia uma curva em direção a Ramá, a cidade fortificada de Tiro, de onde virava em direção a Rosa e terminava no mar Mediterrâneo. O território também incluía Mebel, Aquizib, Umá, Afec, Reob, 22 cidades junto ao povoado. A herança designada aos clãs da tribo de Asser incluía essas cidades com povoados ao redor.
Verso 32. A sexta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Naftali. Gente, calma que tá acabando, né? A gente tá acabando e vai acabar, e aí vai começar as histórias legais, porque esses livros mesmo são difíceis de leitura, né? Números, Levítico, Deuteronômio, é aquele monte de regra, aquele monte de separação. Depois que acabar o Pentateuco, aí o negócio fica mais legal, porque aí ficam tendo várias histórias, aí eu sei que vai prestar atenção, né? Mas aí vai acabar os nomes engraçados, né? Vai ter bem mesmo. Então bora lá, verso 33. Sua divisa começava em Elezef, no carvalho de Zanim, passava por Adama e Negueb, Jabnel, até Lacum, terminava no Rio Jordão. A divisa oeste passava por Asnote e Tabor e ia para Rucoque. Chegava à divisa de Zebulon, ao som da divisa de Asser, a oeste do Rio Jordão e a leste. Suas cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Ramate, Racate, Kineret, Adamá, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, Enrazor, Airomigdal, Homem, Bet-Anate, Bet-Semes, 19 cidades com povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Naftali incluía as cidades com povoados ao redor. A sétima porção de terra foi entregue por sorteios aos clãs da tribo de Dan. O território designado com sua herança abrangia as cidades de Zorá, Estaol, Imersene, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Tina, Ecrom, Eutec, Gibeton, Balate, Geude, Beni-Beraque, Gat-Rinom, Marjarcon, Harcom, o território em frente a Jope. Os membros da tribo de Dan, né, tinham dificuldade em tomar posse de sua terra, por isso atacavam a cidade de Lezen. Essas a tomaram, massacraram seu povo e se estabeleceram nela. Mudaram o nome da cidade para Dan, em homenagem ao seu antepassado. A herança designada aos clãs da tribo de Dan incluía as cidades com os povoados ao redor. Bora lá, verso 49. Depois que todo o território havia sido repartido entre as tribos israelitas, deram a Josué uma porção de terra como herança no meio deles, pois o Senhor tinha dito que eles poderiam receber qualquer cidade que quisessem. Ele escolheu Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. Ali construíram a cidade e habitaram nela. Foram estes os territórios que os sacerdotes de Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes das tribos designaram como herança para as tribos de Israel. Por sorteio na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro em Siló, assim concluíram a distribuição da terra. Glória a Deus, irmão. Eu já estava me sentindo na reforma agrária celestial aqui. Misericórdia. Meu, é terra e aquele negócio. Eu já me perdi nessas trilhas aí. Pelo amor de Deus. Não sei como a galera fazia. Não tinha topografia, né? Então tinha que ser assim mesmo, colocando o cerco, fazendo os negócios, né? E falando, negócio doido. Bora lá então. Jó agora, capítulo de número 29, né? 29. Nossa, gente, você acredita que eu acho que eu errei? Eu inverti. No passado eu li o 29 e era para ler o 28. Então hoje a gente lê o 28, tá bom? Para não ler errado. Então bora lá, ó, para não falhar. Então, ó, 28. 28:1. As pessoas sabem de onde extrair a prata e onde refinar o ouro. Sabem de onde tirar o ferro da terra e como separar o cobre da rocha. Sabem fazer brilhar luz na escuridão e procurar minério nas regiões mais distantes. Em meio às trevas profundas, cavam entradas para as minas, em lugares onde ninguém vive. Descem por meio de cortas, balançando de um lado para o outro. O alimento cresce na superfície, mas abaixo dela a terra é derretida como que por fogo. Ali, as rochas contêm safiras e no pó encontra-se ouro. São tesouros que nenhuma ave de rapina consegue enxergar, nem o olho do falcão pode ver. Nenhum animal selvagem pisou nessas riquezas, nenhum leão pôs a pata sobre elas. As pessoas sabem como despedaçar as rochas mais duras e como revirar até as raízes dos montes. Abrem túneis nas rochas, encontram pedras preciosas, represam água dos ribeiros e trazem luz, tesouros ocultos. Mas onde se pode encontrar sabedoria? Onde se pode achar o entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os viventes. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Não se pode comprá-la com ouro, nem adquiri-la com prata. Vale mais do que o ouro de Ofir ou que o ônix precioso e a zafira. A sabedoria é mais valiosa que o ouro cristal e não se pode comprá-la com joias de ouro fino. Coral e jaspe não se compram com ela. O preço da sabedoria ultrapassa dos rubis, não se pode trocá-la pelo precioso topázio e de Etiópia, topázio da Etiópia. Ela vale mais que o ouro puríssimo.
Onde afinal está a sabedoria? Onde está o entendimento? Está escondido nos olhos de toda a humanidade. Nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. A destruição e a morte dizem: ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la. Ele enxerga toda a terra, vê tudo debaixo do céu, determina a força dos ventos e o volume das águas. Fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Então viu a sabedoria, avaliou o seu lugar e colocou cuidadosamente e o examinou. Isso é o que ele diz a toda a humanidade: o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Uau, que legal! A gente vê Jó, não é, aqui filosofando, tentando entender as coisas, não é? Muito legal. Você percebe que já está diminuindo aquele sentimento dele, daquela dor inicial. Agora ele está começando a pensar um pouquinho mais. Muito bom. Se você chegou até aqui, né, já escreve comigo: acabaram as terras. Coloca aqui nos comentários, porque pelo amor de Deus, eu já estava cansado de ler esse monte de divisão de terra aqui, né? Então escreve comigo nos comentários aqui: acabaram as terras, tá bom? Pra gente saber que a partir de então a gente entra em novas histórias aqui. Vamos agradecer. Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos expostos à sua palavra. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem se manifestado de forma fiel. Obrigado mesmo, Pai, por saúde e graça sendo multiplicado sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares. Eu oro mesmo para que o Senhor possa prosperar o seu povo. Declaro que não vai faltar. Antes teremos, Pai, recursos para nós e para abençoar a vida de pessoas. E assim seremos muito, mas muito bem-sucedidos, para que o teu santo nome seja exaltado. Te agradeço mesmo por uma ótima manhã, tarde e noite. Um dia completamente abençoado no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você esqueceu aí, deixa o like, não se esquece, né? Corre lá também, se inscreve, segue lá, né? O Leandro Machado, e bora crescer e avançar. Pratica aquilo que você aprendeu hoje. Eu te espero amanhã no nosso vídeo 120. Um grande abraço. Tchau, tchau.